Fala pessoal, beleza? Eu sou o Fábio, sejam muito bem-vindos ao canal de resenhas dos Perdidos no Tempo, onde a gente bate papo e troca ideias sobre quadrinhos, RPG e assuntos relacionados. Então, se liga aí que a resenha de hoje já vai começar e a gente vai dar continuidade, ou melhor dizendo, vamos encerrar, fechar aqui a nossa exploração do Um Anel RPG, baseado aí na obra do Tolkien, né, Hobbit, Senhor dos Anéis, enfim, exploramos o livro todo, capítulo a capítulo. Hoje a gente vai encerrar essa jornada, né, lá e de volta outra vez, falando um pouquinho sobre o apêndice do livro com as últimas informações, mas tem muita coisa interessante, então se liga aí. Se você está chegando agora no último vídeo, fica tranquilo, tem a nossa playlist aqui exclusiva do Um Anel RPG, com todo o material que a gente produziu a respeito desse jogo, então já está completinho, é só maratonar agora e partir para o abraço, beleza? Olha só, para a gente começar aqui a nossa conversa, hoje a gente vai mostrar aqui as últimas páginas do livro, né, o último capítulo, o apêndice, que vai trazer mais algumas informações importantes, interessantes e muito úteis para quem vai jogar e para quem vai narrar Um Anel RPG. Então, basicamente, só para vocês terem uma ideia geral do que a gente vai tratar aqui, esse livro ele vai trazer informações adicionais sobre os patronos, sobre os marcos, que é um tipo de aventura que a gente vai comentar, né? E também, como eu tinha até adiantado num vídeo anterior, uma espécie de passo a passo para você criar um tipo único de criatura chamada coisa inominável, ou genericamente falando, né, coisas inomináveis. Então, assim, isso é o esqueleto do que a gente vai passar por hoje. Então, vamos zerar mais um livro. Então, olha lá. O capítulo aqui, o apêndice, vai começar justamente com a seção dos patronos. A gente comentou já um pouco sobre os patronos no vídeo sobre criação da companhia de heróis, né? Se você quiser, sua companhia pode ter um patrono, que é um personagem especial ali, uma espécie de mentor, alguma coisa assim, que vai te conceder alguns bônus, vai te pedir alguns favores, ou seja, tem toda uma dinâmica de relação entre a companhia e o patrono. No capítulo relativo à criação da companhia, isso é apresentado mais como uma forma de estatística e algumas informações soltas ali. Agora, aqui nessa seção, a gente vai ter informações adicionais sobre cada um dos possíveis patronos. Então, por exemplo, onde você pode encontrá-lo, né, que regiões mais ou menos ele costuma estar, qual é o tipo de comportamento dele, como é que ele se comporta enquanto patrono, né, o que ele vai procurar numa companhia de heróis, vamos colocar dessa maneira, né? Além, claro, das estatísticas, o que ele te confere em termos de jogo, de mecânica, né? Então aqui a gente vai ter uma lista com vários patronos. Eu vou passar aqui rápido só para a gente ter uma ideia do que vocês podem encontrar. E claro, só lembrando, existe sempre a possibilidade, se você saca um pouco mais ali do universo do Senhor dos Anéis, né, conhece os personagens e tudo mais, você pode pegar outro personagem conhecido aí do universo e transformá-lo em patrono. Depois que você pegar a manha de como é que funciona essa questão, você pode adaptar outros personagens para serem patronos, ou até mesmo criar algum que exista só no seu mundo, né, que não seja um personagem oficial ali do Tolkien e tal. O que importa é você se divertir e apresentar histórias empolgantes para os personagens, para os jogadores. Então, só para a gente ter uma ideia aqui de quem pode ser patrono inicialmente da sua companhia, a gente vai começar aqui com Balin, o filho de Fundin, né? Então vai ter aqui, olha, as informações gerais sobre ele, né? Como é que ele se comporta, como é que você pode encontrá-lo, como é que ele vai se comportar como patrono. Aqui, ó, a fotinho dele, né? O desenho dele bacana. E as estatísticas de jogo, né? E aqui, olha, no finalzinho da página já tem o próximo, olha. Bilbo Baggins. Sim, a gente comentou, acho que foi no vídeo passado, salvo engano, que fazem aproximadamente 25 anos que o Bilbo realizou aquela expedição com os anões e tal, na Caverna dos Smaug. Então, de lá pra cá, ele agora pode ser patrono de alguma companhia de heróis, né? Então tá aqui, Bilbo, com as informações do mesmo jeito, né? Então aqui só um boxzinho descrevendo um pouco da relação dele com o Anel, né? Ele já está, obviamente, de posse do Anel, mas ainda não está completamente desenvolvida essa relação entre eles, né? Que a gente vai ver o desenrolar disso na história do Senhor dos Anéis. O próximo patrono que a gente vai ter aqui, olha, é Círdan, o marinheiro. O elfo responsável pelos portos cinzentos. Isso aqui é bem interessante, é bem legal, né? Então tá aqui o Círdan. Olha a outra figurinha carimbada aqui. Gandalf, né? Pode ser patrono também, com todas as explicações e tal. É uma parte bem legal do livro. E, claro, você vai ter que ler e discutir com os personagens, com os jogadores, qual é o tipo de patrono que melhor se adequa para o que eles estão querendo na aventura, né? Então, por exemplo, tem patronos que vão preferir grupos que andem atrás de segredos escondidos, de tesouros, esse tipo de coisa. Então, cada um tem as suas nuances, cada um tem as suas particularidades, mas todos são bem interessantes. Olha só a próxima aqui, a Gil-Raen, a Bela, é a mãe do Aragorn, tá? Então, se você quiser que ela seja patrona da sua companhia, está aqui à disposição. E por último, a gente vai ter Tom Bombadil e a Fruta Dourada. Quem conhece o universo do Tolkien só pelos filmes, talvez não conheça esses personagens, mas quem lê o livro com certeza vai lembrar deles. Olha, tem aqui uma ilustração de página inteira, Tom Bombadil e a Fruta Dourada, aqui mais no cantinho, né? Com todas as explicações sobre eles, no que eles podem ajudar, quais são as áreas que eles costumam habitar, ou seja, uma informação mais completa, expandida, para você poder escolher com melhor condição, né, com mais informação, quem é que vai ser o patrono da sua companhia. Seguindo adiante aqui no apêndice, a próxima sessão vai tratar
dos marcos. Os marcos são um tipo de aventura, é uma forma de contar uma aventura ali que o livro tenta organizar. Que eu vou ler um trechinho para vocês para ficar um pouco mais claro, olha só. Em resumo, os marcos permitem que os jogadores e os historiadores joguem em cenários autônomos e fechados, completos com a descrição de locais, habitantes e eventos. O que eles não fornecem é um enredo pré-determinado, articulado em cenas ordenadas. Ou seja, trocando em miúdos aqui, é tipo aquela aventura específica para one shot. Eu comentei, acho que foi no vídeo passado, que o mapa, né, que vem aqui no livro, ele não está completo, por assim dizer. Existem grandes áreas vastas que supostamente não tem nada ali assinalado no mapa, mas que você, obviamente, pode preencher ali com esses marcos. Quem está acostumado com os jogos da Free League, quem já leu, por exemplo, ou conhece o Forbidden Lands, a gente até já fez uma série aqui no canal, já explorou o livro inteiro, também o livro do jogador, é uma estrutura basicamente parecida, né? Os dois jogos são da Free League, então o que lá no Forbidden Lands eles chamam de áreas de aventura, é mais ou menos o mesmo raciocínio que a gente tem aqui no Anel RPG com o nome de marcos. Ou seja, são pedaços ali de pontos para você explorar, pontos de interesse para os personagens explorarem e tal. Só que como ele coloca aqui, o que eles vão te dar é uma descrição do local, né, dos habitantes e tal, de coisas que podem acontecer lá, mas não vem com um enredo. Aí é a sua parte, como narrador, como historiador, de repente encaixar isso ao longo de uma campanha ou usar, como eu falei no início, apenas para um one shot ali, para uma aventura de 1, 2 sessões, só para a galera se divertir e rolar uns dados e conhecer um pedacinho da Terra-média. Então, basicamente, a função dos marcos são essas. E aí, como eu falei também, você vai pontuando ali, povoando o mapa que está vazio com essas áreas novas, com esses marcos. E aí os personagens vão descobrir a existência deles através de rumores, de lendas e tal. E aí, por conta disso, é uma parte de exploração, vamos colocar assim, né, do cenário. Os personagens ouvem falar de alguma coisa e vão em busca ali daquele conhecimento escondido, daquele tesouro, alguma coisa nesse sentido. A ideia por trás dos marcos é essa. E aí, na sequência, o livro vem trazendo, olha, a estrutura dos marcos, ou seja, como é que eles são apresentados, tá? E claro, se você quiser criar o seu próprio marco, já vem aqui mais ou menos o que você deve levar em consideração na hora de criar a sua própria área de aventura, né? Vou pegar o nome emprestado aqui, sua área de aventura, o seu marco. Então, os pontos que ele destaca aqui são, primeiro, o nome, né? Claro, esse lugar ele tem que ter um nome ou ser conhecido, né? Por algum tipo de descrição, nem que seja lendário, nem que seja um nome específico da galera que mora ali naquela região, enfim, algo que possa identificar aquele marco. Né? Em seguida, ele vai colocar aqui o rumor, que é a segunda coisa que você tem que prestar atenção na hora de criar um marco. O rumor vai ser justamente aquilo que levou os personagens até aquele local. Ou seja, qual é a lenda, né? O que se diz a respeito daquele local para torná-lo interessante. O livro até coloca aqui que o rumor ele não necessariamente pode representar a verdade sobre aquele lugar. Se o personagem tiver o conhecimento ali, a perícia de história antiga, se alguém for pesquisar a respeito daquele rumor, daquela lenda, para descobrir se existe alguma coisa além, né, do que é dito ali pelo povo comum, vamos colocar dessa maneira, é possível que o mestre coloque informações adicionais, né, forneça informações adicionais, porque afinal de contas aquele personagem foi lá, pesquisou, tentou descobrir algo a mais do que simplesmente ouvir, né, aquele rumor ali, aquela lenda. O terceiro ponto da estrutura dos marcos que o livro coloca é justamente o histórico. O histórico aqui vai ser uma seção exclusiva para o narrador, ou seja, ela vai ser descrito ali o que de fato, né, toda a verdade, vamos colocar assim, sobre aquele local. Né? O que aconteceu lá, qual é o plot que está por trás de tudo ali, se é um local amaldiçoado, por exemplo, como é que aquela maldição surgiu, por que ela surgiu, qual é a maneira de quebrá-la, alguma coisa nesse sentido. Além disso, essa seção do histórico pode apresentar sugestões de eventos de jornada, né? O que pode acontecer lá, o que pode acontecer no caminho, se existe alguma coisa ali nas cercanias daquele local que pode afetar a viagem dos personagens. Então, a função do histórico é basicamente essa. O quarto ponto da estrutura dos marcos são os mapas, né? Um mapa do local, descrevendo ali quais são tudo que existe naquela região ali, quais são os outros pontos de interesse dentro daquela região específica, né? Por exemplo, você tem uma grande ruína ali, a entrada, alguma sala principal, né? O que tem em volta, uma montanha, um túnel secreto, ou seja, um mapinha básico ali para você se situar e entender mais ou menos como é que aquela região está organizada geograficamente. Na sequência, ele já bota aqui o quinto ponto, que são justamente os locais, que é justamente isso, pontos específicos dentro dessa área, né, dentro desse marco, que merecem atenção. Uma sala com tesouro, uma sala com armadilha, o local onde você vai encontrar a informação de como quebrar a maldição, alguma coisa nesse sentido. Tudo depende de como você estiver construindo o marco e, claro, tudo isso tem que se encaixar com o histórico, né, que a gente comentou antes. Ou seja, se eu contei ali toda uma historinha, né, de como aquilo se formou, isso tem que estar refletido de alguma maneira nessa questão do mapa, né, e dos locais, né, dos pontos de interesse dentro do marco.
E para fechar essa sessão de estrutura dos marcos, o sexto e último ponto ele chama aqui de maquinações e problemas. O que é isso? São consequências, vamos dizer assim, tanto do que pode acontecer durante a exploração desse marco, né, eventos que podem acontecer lá dentro, tipos de perigo que os personagens podem encontrar, mas também alguma coisa externa que possa afetar aquilo ali. Isso vai se tornar parte de uma campanha recorrente, isso pode ser, por exemplo, um local onde um inimigo da companhia armou uma armadilha, uma emboscada para eles ali. Então, nessa sessão de maquinações e problemas, o livro ele vai te fornecer algumas ideias ou te levar a pensar sobre essas questões. Se você vai usar isso como uma área isolada, resolveu ali, acabou, ou se isso tem consequências. E mesmo que seja uma área isolada, o que pode acontecer ali dentro? Que outros fatores externos vão acontecer, externos ou internos ali daquela área, podem afetar a exploração dos seus personagens. A ideia central é essa. Na sequência, o livro apresenta aqui, olha, a Estrela da Névoa, que é justamente um marco aqui, um tutorial para você usar. Diferentemente da estrutura que ele apresentou aqui, esse marco, a Estrela da Névoa, ele tem uma quantidade de informações extras. Por exemplo, ele serve como um tutorial mesmo. Se você vai enfrentar um desafio tal, ele te coloca lá. Olha, nesse ponto aqui você pode fazer um desafio de perícia, por exemplo, que é uma coisa que a gente viu aí, falando um pouco do sistema ao longo da série. Normalmente, os marcos não têm essas informações. Eles vêm só, basicamente, com a descrição seca do local ali, alguns desafios, mas ele não vai te dizer que nesse desafio você pode usar, por exemplo, um desafio de perícia, né, um teste prolongado, um teste resistido. Não, ele não vai descer nessa minúcia de regras. Ele faz isso neste primeiro aqui, porque ele serve como um tutorial. E essa história aqui é bem interessante. Eu acho que ela consegue alcançar o propósito de apresentar uma visão geral das regras, né, que é o objetivo dela, e também um pouco de uma visão mais ampla do cenário, porque ela vai tratar aqui do reino antigo de Arnor, é uma exploração que os personagens vão fazer num local onde tinha uma antiga cidade e tudo mais, então eles podem descobrir, tem muito espaço para o narrador enxertar outras informações, se por exemplo quiser transformar isso numa campanha, né, eles podem descobrir várias coisas ali, é bem estruturada e é bem interessante para você realmente entender qual é a pegada dessa estrutura de marcos para montar histórias futuras. Bom, pessoal, então para a gente chegar aqui no último ponto, né, na última sessão do apêndice, a gente vai falar das coisas inomináveis. E o que é isso? Segundo o livro coloca pra gente, essas coisas inomináveis são criaturas únicas, tá? Geralmente ali são objetos de lendas, de mitos, né? São criaturas que vivem em locais de difícil acesso, que muitas vezes as pessoas até duvidam da existência dela ou simplesmente desconhecem, né? Então, assim, são únicas, não existem grupos dessas criaturas, cada uma tem as suas próprias características individuais, a gente vai falar disso daqui a pouquinho, tá? E a ideia aqui, para você usar esse tipo de criatura, é se você quiser aumentar um pouquinho o nível de desafio. E uma coisa importante que o livro destaca aqui é que essas criaturas, muito embora sejam malignas, elas não estão vinculadas ao Sauron, ou seja, elas não fazem parte dos exércitos do inimigo. Elas são uma fonte de mal independente, vamos colocar assim, né? Então, se você quiser utilizar, o livro apresenta aqui um passo a passo simples e rápido para você criar essas criaturas únicas, né? Tudo baseado aqui em tabelas. Então, você vai pegar um D12 ali, o dado de façanha, fazer algumas rolagens nas tabelas e você já vai ter a criatura prontinha ali. Eu vou dar alguns exemplos para vocês entenderem mais ou menos o que eu estou falando aqui. As primeiras 5 tabelas que o livro vai apresentar aqui vão dar a criatura, vão descrever a criatura e a história dela, basicamente. E dali por diante, num outro conjunto de tabelas, a gente vai ver as características de cada uma delas, de cada uma dessas criaturas. Mas olha lá, pra gente começar aqui, a primeira tabela. Como é que a coisa é chamada? Ela não necessariamente tem um nome verdadeiro, mas ela é conhecida de alguma forma por algum povo ali que já teve algum contato com ela, ou um povo que fala sobre as lendas dessa criatura, né? Então você vai fazer as jogadas aqui e pode sair, por exemplo, a criatura é chamada de o Profanador do Abismo. E ela é chamada assim pelos elfos, ou pelos homens, ou pelos anões, enfim, você vai sortear tudo aqui na tabela. A segunda tabela vai te dizer como é que ela pode ser descrita, como é que essa coisa pode ser descrita, né? Então ela pode ser, por exemplo, aqui, semelhante a um morcego com o corpo inchado. Estou pegando exemplos aleatórios aqui da tabela. Terceira tabela, quando você encontra a criatura pela primeira vez, antes que você veja a criatura, olha o nível de detalhe que ele vai, antes que você veja a criatura, você sorteia aqui, nota seus rastros, por exemplo. O que você vê primeiro, quando você de fato tem algum vislumbre da criatura? Você pode, por exemplo, ver primeiro é que um enxame de insetos ou outros vermes estão rastejando diante dele. Ou seja, dá para perceber que as tabelas elas não fazem além do que simplesmente te dizer como é uma criatura e fornecer estatísticas de jogo. Não, elas dão todo um enredo para você utilizar e até um início ali de um ganchozinho, né, para você apresentar a criatura para os jogadores, né? Enfim, na quarta tabela você vai ter, olha, aqui eu não vou ler porque são exemplos maiores, mas olha, boatos sobre a criatura. Então você vai jogar aqui e já vai ter um boato prontinho ali para de repente ser o gancho da aventura que vai levar os personagens a buscarem um encontro com essa criatura inominável, né? E por fim, onde é que a coisa é lembrada, né? Aqui, ó.
Quem é que lembra da existência dela? São os orcs, são os anões? É uma informação que está num livro perdido? É alguma coisa rabiscada, entalhada numa runa, numa caverna? Enfim, ele dá um panorama bem geral e bem interessante que já vai criando basicamente ali uma one shot, né, para você jogar. E as tabelas seguintes, né, as próximas 3 tabelas vão falar das características da criatura. Então, primeiro, na tabela aqui de características, você vai ter aqui as estatísticas de jogo, né, os atributos e tal, não sei o que, tudo sorteado. Na 7ª tabela, as formas de ataque, quais são os ataques preferidos da criatura, aquela parte mais de estatística de jogo mesmo, né? E por fim, na última tabela, quais são as habilidades mortais daquela criatura, quais são os poderes especiais, como é que ela pode destroçar os seus personagens, né? Como é que ela pode acabar com a graça da companhia, enfim. Então tá tudo aqui. É um passo a passo bem simples, bem interessante, que pode gerar inimigos realmente desafiadores para sua companhia. E assim, chegamos ao fim de mais um livro aqui no canal, zeramos um Anel RPG, que as próximas páginas é só aquele índice remissivo e as planilhas que eu já mostrei aqui, né, e os mapinhas que eu também já mostrei. Então, espero que vocês tenham curtido. E só para não esquecer, o esculacho final aqui da história. Qual foi minha experiência lendo o livro, né? Quem acompanhou a série viu que em alguns momentos ali eu parei e fiz algumas críticas sobre a edição brasileira aqui do Um Anel, né? Muita gente criticou na internet a edição da Deville e tudo mais. Qual é a minha opinião, assim, geral, depois da leitura? Eu acho que o livro, ele é bacana, é legal, mas eu sou fã do material da Free League. Eu acho que a edição brasileira deixa a desejar em alguns pontos, e o que mais me incomodou é a impressão que eu tenho de que parece que o texto foi jogado no Google Translator e não teve uma revisão. Então, às vezes, tem um texto um pouco truncado, né, ao longo do livro. Tem termos que são traduzidos de maneira diferente, em capítulos diferentes, eu mostrei alguns exemplos aqui. Então, assim, de uma maneira geral, é algo que te impede de usar o livro, é algo que te impede de entender? Não. Talvez alguns trechinhos ali, por conta desse texto truncado, você precise ler de novo, assim, para pegar qual é o sentido da coisa. Mas a minha crítica principal é que, assim, é um livro que não é barato, né? Então você espera, de uma editora que tem toda uma trajetória aqui no Brasil, né, de RPG, então você esperaria um produto com uma qualidade melhor. Não que ele não possa ter nenhum erro, isso acontece. Mas erros dessa natureza me parecem erros simplórios, né, que não deveriam acontecer. Se você tem uma simples revisão de texto, você já resolvia aqui metade dos problemas, na minha opinião. Então, é isso. Se você concorda, se você discorda, deixa aí seus comentários, vamos continuar trocando ideia. Obrigado por quem acompanhou a série, quem deixou aí comentários, né, quem compartilhou o vídeo com outras pessoas. Obrigado mesmo. Eu espero que a série tenha sido útil, né, para quem acompanhou aí, talvez até nessa decisão, vou comprar o livro, não vou comprar, dê uma visão geral, entendeu se gosta desse estilo de jogo ou não. Esse é o objetivo quando eu faço essas séries, né, apresentar o livro pra galera para ver se você gosta ou não. Então é isso. Quem me acompanhou, né, durante essa jornada intensa, muito obrigado mais uma vez. Deixa aí o seu like e a gente se encontra nas próximas resenhas.